Olá pessoal, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o professor João Leite da disciplina de Ciências e hoje vamos trabalhar aí mais um conteúdo para a nossa turma do nono ano, dando continuidade ao estudo da matéria, né? O nosso conteúdo agora programado é a introdução ao estudo da química e aí vamos dar continuidade ao estudo da matéria. Lembrando que na aula passada nós falamos aí um pouco sobre a história, né, da matéria e vimos que os filósofos gregos buscavam uma explicação para tentar mostrar como a matéria foi formada. E aí veio a história dizendo que a matéria era formada por ar, outra dizendo que era por água, outra dizendo que era por fogo, outra dizendo que era por rocha. E teve aí um filósofo que conseguiu unificar esses quatro elementos e disse que a matéria era formada justamente desses quatro elementos, dando base aí para aqueles alquimistas, né, aqueles que pensavam em criar aí a pedra filosofal, o elixir da longa vida, até que se chegou à conclusão de que a matéria ela era constituída de partículas menores chamadas de átomos. E aí veio Dalton tentar explicar o modelo de um átomo, mostrando aí o seu primeiro modelo atômico, né, comparando ele até com a bola de bilhar, aquela esfera maciça e indivisível. Só que na aula de hoje vamos fazer proveito desse modelo de Dalton para estar explicando aí os estados físicos da matéria, ou os estados de agregação da matéria, mostrando como é que os átomos eles se comportam nesses diferentes tipos de estados físicos. Então vem comigo agora para mais esta aulinha de ciência, porque hoje vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Pois bem, pessoal, vimos aí anteriormente o que é matéria, analisamos suas propriedades e entendemos como medi-las. A partir de agora, vamos estudar como a matéria é formada e como ela pode se comportar em diferentes pressões e temperaturas. Observe a imagem aí desse slide e reflita sobre algumas ideias. A substância água está presente nesta fotografia em quais estados físicos? O que muda quando a água líquida vira gelo? Por que o iceberg flutua e não afunda, uma vez que é formado pela mesma substância? Quais são os fatores que favorecem o derretimento do iceberg? Então vamos estudar agora as mudanças dos estados físicos da matéria e como podemos representá-las usando o modelo para facilitar a compreensão de todos esses fenômenos. Já estudamos que toda matéria existente na natureza é constituída por unidades denominadas átomos. As inúmeras combinações possíveis desses átomos formam substâncias que são encontradas em diferentes estados físicos, os quais podem ser decorrentes de maior ou menor interação das moléculas que formam a matéria. Os estados físicos da matéria eles são determinados pelo distanciamento entre as moléculas, conexões moleculares e energia cinética, que movimenta as partículas de uma amostra. São eles estados sólidos, estado líquido e o estado gasoso. Cada um dos três estados de agregação apresentam características próprias de volume e forma, que podem ser alteradas pela variação de temperatura, quer dizer, aquecimento ou resfriamento, e também da pressão. Lembramos aí que os estados físicos da matéria eles também podem ser considerados como estados de agregação. Aqui essa imagem ela mostra esses três estados, né? Estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. As características das substâncias que estão presentes na forma sólida vai ter uma forma própria, um volume fixo e dificilmente ele sofre compressão. Já a matéria no estado líquido, ela adquire uma forma do recipiente que a contém, o volume é fixo e dificilmente ela sofre compressão. Enquanto o comportamento da matéria no estado gasoso diz que ela vai ter uma forma do recipiente, as partículas se movimentam espontaneamente e ocupam todo o volume do recipiente e ela sofre compressão e expansão facilmente. É por isso que quando colocamos ar dentro de um pneu, exemplo de bicicleta, dizemos que ali tem ar comprimido, porque a matéria no estado gasoso ela sofre compressão e, consequentemente, expansão de maneira mais fácil. Então aqui temos, né, a água nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e uma imagem mostrando como se comportaria os átomos que formam a água
baseando-se nesses três estados, né? Levando em consideração aquele modelo atômico de Dalton, né? Que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Então aqui eu tenho ela no estado sólido, aqui eu tenho o comportamento dela no estado líquido e aqui eu tenho o comportamento dela no estado gasoso. Os três estados físicos da matéria podem ser estudados com base na organização das moléculas, apresentando características distintas, né? O estado sólido das moléculas organizadas, o único movimento é sua vibração, a atração entre elas é totalmente intensa. Já as moléculas no estado líquido, elas vão apresentar menor organização, como a gente consegue ver aqui, com forças de atração menos intensa, o que permite a movimentação entre os átomos. E já o estado gasoso, as moléculas elas vão ter uma grande desorganização e praticamente sem força de atração e com grande liberdade de movimento. Então aqui o comportamento das moléculas nesses três estados. E aí vamos falar um pouquinho sobre as mudanças dos estados físicos, né? Para que ocorra a mudança do estado físico, deverão ocorrer alterações nas características macroscópicas e microscópicas pela variação da temperatura ou pressão, sem alterar assim a composição da matéria. Cada mudança do estado físico da matéria vai receber um nome, como está sendo representado aqui. Não é? Sólido, líquido e gasoso são os três estados, e essas mudanças recebem nome específico, né? Então aqui, ó, a mudança ou a passagem da fase sólida para a fase líquida é chamada de fusão. A mudança da fase líquida para a fase gasosa é chamada de evaporação. A mudança do gasoso para o líquido é chamada de condensação ou liquefação. E a mudança do líquido para o sólido é chamada de solidificação. Quando é que a matéria passa do estado sólido para o estado líquido? Quando é que a matéria sofre fusão? Quando se aumenta a temperatura ou diminui a pressão. Então, exemplo de uma mudança que sofre fusão, o gelo. O gelo a 0 grau ele passa do estado sólido para o estado líquido. Exemplo de uma substância ou de uma matéria que sofre evaporação. A água que está no estado líquido, ao aumentar a temperatura, ela pode chegar ao estado gasoso. Não é? A evaporação ela é compreendida por três processos: vaporização, ebulição e calefação, que vai ser explicado quando eu ler esse textozinho aqui para vocês. A mudança do estado gasoso para o estado líquido, ela vai ocorrer quando? Quando ocorre a diminuição da temperatura ou o aumento da pressão. Então aí tem a formação da condensação ou liquefação. A exemplo disso aqui, temos aquele copinho com água, né? Coloco água gelada dentro de um copo, na temperatura ambiente, e esse copo ele começa agora a condensar os vapores de água que está ao seu redor. Tem gente até que costuma dizer assim, o copo suou. O suor ele é uma secreção liberada pelas glândulas sudoríparas. O copo ele não sua. O copo ele faz uma condensação da água que está em estado de vapor no ambiente. Então, pelo copo estar mais frio, essa água que está em estado de vapor, ao entrar em contato com essa superfície, ela vai condensar. Exemplo da solidificação, quando se coloca água no estado líquido no refrigerador, no congelador. Então, pela diminuição da temperatura, ela passa para a fase sólida. Professor, o que seria aí sublimação e ressublimação? Sublimação é uma mudança de estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar por essa fase de líquido. Exemplo disso aí, temos o gelo seco, temos a pedra de naftalina, né, que ela evapora sem passar por essa fase líquida. E o que seria ressublimação? É o contrário da sublimação. Enquanto a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso sem passar na fase líquida, a ressublimação é a passagem do gasoso para o sólido também sem passar por essa fase líquida. Exemplos aí temos o iodo, né? O iodo, ele, ao ser aquecido, ele passa da fase sólida para a fase de vapor. Porém, quando ele encontra uma superfície sólida da qual ele pode aí, diminuir essa temperatura, ele passa diretamente da fase de vapor para a fase sólida. Isso é a ressublimação. E agora falando um pouquinho sobre vaporização, ebulição e calefação, né? Transformações dos estados da matéria. Evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o gasoso, ou vapor. E acontece na superfície do líquido. Então, quando você coloca ali um pratinho com água para se expor ao sol, vai acontecendo a evaporação, mas essa evaporação acontece onde? Na superfície, na parte superior do líquido, de forma lenta.
O que é ebulição? Ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso ou vapor, com formação de bolhas. Então aí, quando se coloca uma panela de fogo, que essa água começa a ferver, temos ali a ebulição, a passagem da forma líquida para de vapor, de uma forma mais agitada, né? E o que seria a calefação? Calefação é a passagem instantânea do estado líquido para o gasoso. Professor, como se explica isso? Coloca-se uma panela de fogo ou um ferro no fogo e quer se resfriar. Quando se coloca a água sobre aquela superfície quente, faz... No instante a água evapora. Aquilo ali é a passagem muito rápida da fase líquida para a fase de vapor, né? A diferença entre condensação e liquefação é que a condensação envolve variação de temperatura, enquanto a liquefação envolve variação da pressão. Agora vou falar um pouquinho aí para vocês sobre a diferença entre gás e vapor. O que seria gás e o que seria vapor? Já que essas duas matérias elas estão muito próximas, né? A expressão estado gasoso é usada para substâncias que em condições ambiente são encontradas na forma de gases, como o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás argônio, o gás carbônico. Substâncias que em condições ambientes são encontradas no estado sólido ou no estado líquido e que sofrem vaporização ou sublimação passam para o estado de vapor. Podemos diferenciar o estado gasoso do estado de vapor simplificadamente da seguinte maneira. Uma substância no estado de vapor pode virar líquida quando submetida a um aumento de pressão ou a uma diminuição da temperatura, aplicado de forma separadamente. Já uma substância no estado gasoso, ela pode virar líquido se submetida simultaneamente a um aumento de pressão e a uma diminuição da temperatura. Então, isso aí é a diferença básica entre substância na forma de gases e substâncias na forma de vapor. Processos exotérmicos e endotérmicos, né? Os processos de mudança do estado físico das substâncias podem ocorrer com a absorção de calor ou com a liberação de calor, como vimos aí no slide passado, né? Os processos que ocorrem com a absorção de calor, como fusão, vaporização e sublimação, são denominados processo endotérmico. Então, para a matéria sofrer por fusão, vaporização e sublimação, ela vai ter que adquirir calor. Esse processo é um processo endotérmico. Já os processos em que ocorre a liberação de calor, como a solidificação, a liquefação e a ressublimação, são denominados processos exotérmicos. Então, para que a água ela venha sofrer a fase de fusão e a fase de evaporação, ela vai ter que absorver calor. Já para a água passar pelo estado de solidificação ou de liquefação ou de ressublimação, ela vai ter que liberar calor. Então, quando ela recebe calor, o processo é chamado de processo endotérmico, e quando a matéria libera calor, esse processo é chamado de exotérmico. E aí um pouquinho vamos falar de propriedades específicas da matéria, né? Vamos falar aí do ponto de fusão, ponto de ebulição e, consequentemente, falar também da densidade. Então, o que seria aí esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição? Ponto de fusão é a temperatura suficiente para tornar líquida uma substância sólida. Então, quando a substância ela recebe uma temperatura que faz com que ela mude da fase sólida para a fase líquida, dizemos que ela atingiu o seu ponto de fusão. Já o ponto de ebulição representa a temperatura em que uma substância no estado líquido se torna gás. Então, quando a temperatura está líquida ou quando a matéria está líquida e a gente joga calor nessa matéria e aí ela começa a passar da fase líquida para a fase de vapor, dizemos que ela chegou no seu ponto de ebulição. São dois os pontos específicos para cada substância e depende da pressão atmosférica, né? A temperatura está diretamente relacionada com o estado de agitação das partículas que formam um corpo e com a capacidade de transmitir ou receber calor. Ao fornecermos calor a um sistema constituído de uma substância pura e anotarmos as temperaturas nas quais ocorrem as mudanças do estado físico ao nível do mar, obtemos um gráfico que representa aí o seu estado de fusão, a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição, como eu vou mostrar para vocês no slide a seguir. Lembrando que tanto a fusão quanto a ebulição, elas estão altamente relacionadas ou são influenciadas
pela pressão atmosférica. No caso que a gente diz que a água ela entra numa temperatura de fusão a 0 grau e numa temperatura de ebulição a 100 graus, estamos aí tratando da água que está a nível do mar, né? Estamos aí falando sobre uma pressão a nível do mar. Quando essa pressão é mais alta, então essas temperaturas elas podem ser alteradas. E aqui o gráfico mostrando os pontos de fusão e ponto de ebulição da água. Não é? A água como substância pura, ela vai ter ponto de fusão constante e ponto de ebulição constante. Então a água pura, ela passa da fase sólida para a fase líquida a 0 grau, né? E aí se a gente continuar aumentando a temperatura, chegando aos seus 100 graus, a água vai passar do estado líquido para o estado de vapor. E aí temos aí o ponto de fusão da água 0 grau e o ponto de ebulição da água 100 graus. E aí, quando a gente vai diminuindo essa temperatura, o que é que se observa? Se observa que a água ela vai passar do estado do vapor para o estado líquido, quer dizer, ela vai sofrer condensação também a 100 graus. E se continuarmos a diminuir essa temperatura, vamos ver que a água ela vai passar do seu estado líquido para o seu estado sólido, ela vai sofrer a solidificação a 0 grau. Então, tanto a ebulição quanto a condensação da água acontece a 100 graus Celsius, assim como a fusão e a solidificação da água vão acontecer a 0 graus Celsius. Esse slide aqui ele mostra a substância pura, né? Quando a gente fala aí substância que não é pura, fala sobre mistura, ou a temperatura de fusão ou a temperatura de ebulição não vai estar constante, vai estar numa ordem crescente, ou uma ou outra. A pressão atmosférica pode influenciar nas mudanças de estado físico, quer dizer, pode influenciar no ponto de fusão e no ponto de ebulição da matéria? Sim, né? A Terra está envolta aí por uma camada de ar chamada atmosfera, que possui uma espessura de aproximadamente 1000 quilômetros. Essa camada de ar exerce pressão sobre tudo o que existe na Terra e é chamada de pressão atmosférica. A quantidade de moléculas de ar por unidade de volume diminui com o aumento de altura, o que proporciona uma diminuição da pressão atmosférica ao nível do mar. A pressão atmosférica vale 1 atmosfera ou 1 atm no Everest, que está na Ásia, que está a 8.840 metros acima do nível do mar. A pressão atmosférica apresenta aí aproximadamente 1/3 desse valor. Quando a pressão é maior sobre a superfície de um líquido, torna-se difícil sua mudança de estado para vapor. Quando a pressão é menor sobre a superfície de um líquido, a mudança de estado para vapor ocorre a uma temperatura menor do que a evidenciada ao nível do mar. Por exemplo, na cidade de Santa Terezinha, Pernambuco, a uma altitude de aproximadamente 800 metros, a água entra em ebulição a uma temperatura de aproximadamente 98 graus Celsius. Então, quanto mais altitude tiver, menos pressão vai ser feita e, consequentemente, menos temperatura para que a matéria ela possa passar da sua fase líquida para a fase vapor. Falando um pouquinho, exemplificando um pouquinho disso, a gente costuma até lembrar, né, que existe aquela panela chamada de panela de pressão, onde os alimentos eles cozinham mais rápido. Por que isso acontece, né? Quanto maior a pressão que o ar exerce sobre a superfície de um líquido, mais difícil será a passagem de suas moléculas para o estado de vapor. No interior da panela de pressão, a pressão do vapor é cerca de 4 vezes maior que a pressão atmosférica. Nela, a água pode atingir ainda no estado líquido temperaturas em torno de 130 graus Celsius. Assim, o alimento que se encontra nessa água é cozido a uma temperatura maior do que se fosse cozido em uma panela aberta. Em razão disso, seu cozimento ele se torna mais rápido, né? Por quê? Porque a água está com uma temperatura maior, ela vai sofrer essa ação da pressão da panela e, consequentemente, ela vai aumentar aí a sua temperatura. Vamos falar um pouquinho agora sobre densidade, né? A densidade de um objeto depende da quantidade de massa e do volume que apresenta e pode ser calculada pelo quociente entre esses valores. Então, a densidade de um objeto vai ser igual à massa desse objeto dividido pelo seu volume. E aqui temos a fórmula, densidade igual a massa dividido pelo volume. A massa ela pode ser medida em diferentes unidades, como quilograma, gramas, assim como o volume medido em metros cúbicos, centímetros cúbicos ou litros, quando tratamos aí da matéria no estado sólido. Assim, a densidade ela poderá ser medida em quilogramas por metros cúbicos,
gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por litro. Pessoal, essa é a aulinha aí que eu tinha reservado para vocês, né? O conteúdo é um pouquinho pequeno, mas assim a gente não pode ir muito além para não confundir. Lembre-se que vocês estão dando a introdução, né? A química, quem está pegando o nono ano, nesse ano, agora com essa nova mudança da BNCC, já está pegando um conteúdo bem adiantado, então a gente tem que mastigar ele de forma bem lenta para que vocês possam absorver o máximo aí de conhecimento, né? Tem para minha turminha aí do Vinícius de Moraes, eu tenho uma atividade na página 117, 118, 119, 120 e 121 para que vocês possam estar brincando com essa atividade. Não se esqueçam de resolver essas questões. Se caso tiverem dúvida, tentem, mas se não conseguirem, na nossa live eu vou estar explicando detalhadamente, questão por questão para cada um, tá ok? Obrigado aí pela atenção, tenham um bom dia e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos consentir. Tchau, tchau.